Desde que tengo memoria la llamé mamá. Era la persona que me despertaba cada mañana, que me preparaba la merienda, que me abrazaba cuando yo tenía miedo por las noches. Suave, paciente, siempre con una sonrisa que parecía protegerme de todo lo malo que había en el mundo. Nunca me faltó amor, nunca me faltó cuidado, y por eso, jamás imaginé que su historia conmigo escondía algo más profundo. Ella era ese tipo de persona que hablaba poco del pasado. Cada vez que yo preguntaba por mi niñez temprana, ella desviaba la conversación con una habilidad casi perfecta. Yo no insistía porque, para mí, lo más importante era su presencia, no su historia. Pero el silencio, ese silencio cuidadoso, escondía un secreto que yo aún no estaba preparado para ver. Crecí creyendo que mi vida era simple, normal, como la de cualquier otra familia. Yo tenía a mi madre, tenía una casa, tenía amor. ¿Qué más podía necesitar? Pero había algo en sus ojos, especialmente cuando ella pensaba que eu no estaba oleando. Algo que lembraba perda, dor o memoria. Con el tiempo, aprendí a ignorar esa sensación. Nunca imaginé que ese secreto, guardado durante tantos años, cambiaría completamente mi forma de verla. Nunca imaginé que un simple documento destruiría todo o que eu acreditaba ser verdade. El día que encontré el documento prohibido, todo comenzó en una tarde aparentemente normal. Ella había salido de casa para hacer algunas compras, y yo estaba buscando unos papeles en su escritorio para resolver un trámite universitario. Abrí una gaveta que casi nunca era usada. Dentro, una caixa pequeña de madeira, simple, discreta, pero con un peso emocional que yo no podía identificar aún. Dentro había fotografías antiguas, una pulsera de bebé y un sobre cerrado con mi nombre escrito en una caligrafía distinta de la suya. Debajo de esos objetos encontré algo que me dejó sin aliento, mi certificado de nacimiento, pero no el que yo había visto toda mi vida. Este tenía otro nombre, otro apellido, y lo más impactante, otro nombre en el espacio destinado a madre. Sentí un frío recorrer mi espalda. Mi corazón empezaba a golpear como si quisiera escapar de mi pecho. No podía ser real. ¿Un error? ¿Una coincidencia? ¿Una mentira? Abrí la caixa por completo, mis manos temblando, y encontré más pruebas que derrumbaban todo mi mundo. Documentos de adopción, firmados años atrás, con mi foto de recién nacido. Me quedé sentado en el suelo, con la caixa abierta frente a mí, sintiendo que el aire se había vuelto demasiado pesado. La mujer que siempre había llamado mamá no era, en realidad, mi madre biológica. En un solo segundo, mi vida dejó de ser lo que yo creía. La persona que había estado a mi lado cada día se convirtió en un misterio. El regreso de una sombra del pasado. Cuando ella regresó a casa, me encontró sentado en la sala con la caixa en mis manos. Su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa, fue miedo, como si toda su alma supiera que aquel momento llegaría algún día, y ella había vivido evitando enfrentarlo. Se quedó inmóvil, con la puerta aún entreabierta, observándome como si yo fuera un desconocido. Le pregunté quién era la mujer cuyo nombre aparecía en los documentos. Ella tragó saliva, dejó las bolsas en el suelo y se sentó frente a mí con una lentitud dolorosa. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas antes siquiera de comenzar a hablar, y entonces lo confesó. Yo no te di la vida, pero fui yo quien te escogió. Su voz temblaba como si cada palabra abriera una herida nueva. Dijo que mi madre biológica había sido una mujer joven, perdida, atrapada en una vida de violencia y abuso. Cuando yo nací, mi madre biológica huyó, desapareció. Las autoridades la buscaron por semanas, pero nunca volvió. Aquella mujer, a quien yo llamaba mamá, era enfermera en el hospital donde me encontraron. Ella me tomó con sus brazos porque nadie más quería hacerlo. Dijo que sintió que yo necesitaba una vida nueva, y que ella también necesitaba un propósito para continuar. Decidió quedarse conmigo y fingir que yo era su hijo para darme un futuro seguro. Yo escuchaba en silencio, sin saber si sentir agradecimiento o raiva. El sacrificio que ella jamás mencionó. Con cada palabra, mi enojo comenzó a transformarse en confusión. Ella me explicó que había intentado adoptarme legalmente, pero o processo era difícil, cheio de burocracia. A única solução foi assumir-me como seu filho biológico.
Durante anos, viveu com medo que alguém descobrisse a verdade e me tirasse dela. Ela trabalhou em 2 empregos por ano para garantir que eu tivesse tudo. Abriu mão de sonhos, de viagens, de uma vida própria. Cada centavo que ganhava guardava pensando no meu futuro. E ainda assim, nunca exigiu reconhecimento. Nada. Apenas queria que eu crescesse seguro. Me contou que cada vez que eu ficava doente, ela passava noites sentada ao meu lado com medo irracional de que algo acontecesse comigo. Dijo que eu era seu maior tesouro, e que sua maior dor era saber que um dia eu poderia odiá-la por uma verdade que ela não sabia como revelar. Mientras ella hablaba, supe que muchos de sus silencios no eran mentiras, eran heridas, eran miedos, eran cicatrices invisibles de alguien que entregou a alma para criar uma criança que não era sua, mas que havia se tornado tudo para ela. Eu sentia a raiva desaparecer e dar lugar a uma dor diferente, uma dor que vinha da compreensão, a búsqueda de minha verdadeira identidade. Apesar de todo o amor que ela me havia dado, uma parte de mim necessitava saber a verdade completa. Lhe perguntei por minha mãe biológica. Por que desapareceu? Onde poderia estar? Ela me entregou ao único objeto que ficou daquela mulher. Uma carta. Uma carta selada, escrita no dia do meu nascimento. Mis manos temblavam enquanto eu a abria. A carta era breve, escrita com uma letra apurada e dolorosa. Minha mãe biológica dizia que não tinha condições de criar-me, que eu merecia uma vida melhor, longe de violência, longe do medo. E terminava com uma frase que me atravessou como uma lâmina. Perdona-me, hijo. Te dejo para que vivas, aunque eu não pueda hacerlo. Eu chorei, não de raiva, mas de luto. Luto por uma mulher que eu nunca conheci, mas cujo amor estava ali, silencioso, escondido entre as linhas. Um amor desesperado, mas ainda assim, amor. Percebi que minha identidade não era construída apenas pelo sangue, mas pelas escolhas das pessoas que me amaram, mesmo de longe. Minha mãe biológica me amou ao me deixar. Minha mãe adotiva me amou ao me acolher. 2 amores diferentes, ambos profundos. Finalmente entendi que quem eu sou não depende do que perdi, mas do que recebi. É o perdão que nos salvou a ambos. Passei dias refletindo, tentando juntar as peças de uma vida construída sobre segredos. Um dia encontrei minha mãe adotiva sentada no sofá, chorando em silêncio. Era a primeira vez que eu a via tão frágil. Sentei-me ao seu lado sem dizer nada. Ela murmurou. Eu tive medo a vida inteira. Medo de você me odiar. Eu respondi apenas com um gesto. Coloquei minha cabeça em seu ombro, coisa que nunca tinha feito desde criança. Ela começou a chorar mais forte, como se estivesse libertando décadas de angústia acumulada. Foi aí que entendi que ela também precisava de perdão, talvez até mais do que eu. Segurei sua mão e disse, graças, por todo o que hiciste por mim. Não me importa como lleguei a tus braços. Me importa que nunca me soltaste. Nesse instante ela me abraçou. Um abraço apertado, tremido, cheio de verdade. Pela primeira vez percebi que aquele abraço era o abraço de uma mãe. Não importa de qual tipo. Ela não substituiu minha mãe biológica. Ela foi outra forma de amor. E eu finalmente estava pronto para aceitar isso. La verdade que me devolvió a mi hogar. Hoje, quando olho para trás, percebo que minha vida foi construída por 2 mulheres que fizeram sacrifícios imensos para que eu existisse da melhor forma possível. Uma me deu a vida, a outra me ensinou a vivê-la. Ambas, à sua maneira, me amaram profundamente. A mulher que me criou não era quem eu pensava. Era muito mais. Ela não era apenas mamãe. Era a pessoa que escolheu me amar quando não precisava. A pessoa que lutou por mim quando ninguém mais o faria. A pessoa que enfrentou seus próprios medos para me dar um futuro. Hoje compreendo que família não é sangue. Família é quem fica, quem luta, quem escolhe amar mesmo quando dói. E se um dia eu tiver filhos, vou contar essa história não como um drama, mas como um milagre, porque foi isso que ela fez por mim. Um milagre silencioso. Quando entendi o que realmente significa ser hijo, durante semanas depois de descobrir toda a verdade, me encontré reflexionando sobre mi propia vida. Siempre había pensado que ser hijo era algo automático, determinado por la sangre y los lazos familiares. Pero cuanto más observaba a la mujer que me crió, más entendía que ser hijo es en realidad una construcción diaria.
não depende do nome escrito em um papel, e sim do amor depositado em cada gesto, mesmo os mais silenciosos. Recordei todas as noites em que ela se quedava acordada cuidando de mim, quando eu estava doente, mesmo sem ter obrigação alguma, além da que ela mesma escolheu assumir. Recordei cada aniversário, cada conselho, cada bronca que hoje entendo que era proteção. Percebi que ela não foi apenas uma mãe substituta, foi a única mãe que conheceu todas as versões de mim. Com o passar dos dias, comecei a enxergar meu passado com outras lentes. Em vez de perguntar o que perdi, passei a enxergar tudo o que ganhei. Um lar, carinho, estabilidade, oportunidades, coisas que tantas crianças nunca têm. E tudo porque uma mulher decidiu escolher-me, mesmo quando o mundo provavelmente esperava que ela não o fizesse. Um dia, quando eu a observei preparando o café da manhã, algo tão simples, tão cotidiano, senti um nó na garganta. Foi ali que entendi plenamente. Não é o sangue que define uma família, é a constância. É o amor repetido 1000 vezes em formas pequenas. É a coragem de cuidar quando ninguém está olhando. E nesse dia prometi a mim mesmo que não deixaria sua história ser esquecida. Que o amor dela, esse amor que me salvou 2 vezes, seria honrado em tudo o que eu construísse a partir dali. O dia em que decidi procurá-la, depois de fazer as pazes com o meu passado, uma pergunta começou a crescer dentro de mim. E minha mãe biológica? Ela ainda estaria viva? Ela pensaria em mim? Teria se arrependido? A verdade é que, por mais que eu tivesse encontrado um lar e um amor real, uma parte de mim ainda buscava entender a mulher que me trouxe ao mundo e depois desapareceu. Com o apoio da mulher que me criou, iniciei uma busca. No começo eram apenas registros antigos, documentos incompletos, pistas vagamente úteis. Nada concreto. Mas cada tentativa frustrada despertava um sentimento novo. Não de abandono, e sim de compaixão. Algo dentro de mim dizia que a vida dela deve ter sido muito mais dolorosa do que eu podia imaginar. Durante semanas, viajei por cidades próximas, procurei nos arquivos de hospitais, entrei em contato com assistentes sociais. Às vezes sentia que estava seguindo sombras. Outras vezes, acreditava que estava mais perto dela do que nunca. Minha mãe adotiva sempre dizia: não importa se lá encontras, o importante é que entiendas tua história. E então, um dia, encontrei uma pista real, uma carta antiga arquivada por uma enfermeira que a conheceu. Nela, minha mãe biológica pedia que, se algum dia alguém buscasse por ela, deixassem um registro de que ela tentou reconstruir sua vida longe do passado que a destruía. Não havia endereço, não havia nome atual. Apenas um pedido. Dile que nunca deixe de amá-lo. Eu chorei. Não por perder algo, mas por compreender finalmente que ela também havia sido uma vítima da vida. O amor dela era imperfeito, distante, mas existiu. E isso bastou para fechar a última ferida aberta dentro de mim. Com essa descoberta, decidi deixar a busca descansar. Eu já tinha encontrado o que realmente importava: a paz.